Virando a página aqui, é hora de falarmos do Flamengo, que no fim de semana tem o Atlético Goianiense, o Flamengo, novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, bateu Vitória lá em Salvador e com o tropeço do Palmeiras para o Fluminense, o Flamengo agora assumiu a vice-liderança e já começa o segundo turno da competição. Tem um jogo a menos também para ser realizado contra o Internacional de Porto Alegre, mas fica a pergunta no Flamengo. O Gabigol entrou no último jogo, deu assistência importante para o gol marcado pelo Carlinhos contra o Criciúma, marcou de pênalti naquela vitória por 2-1. Nos últimos 2 jogos até teve participação importante Gabriel Barbosa ou Gabigol. Agora fica a pergunta, será que a gente pode ver o Gabigol como titular neste fim de semana ou nos próximos jogos do Flamengo, que vai ter uma sequência daquelas por Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro? Mauro César, queria saber de você, o Gabigol teve participação importante nos últimos 2 jogos, entrando no finalzinho, o gol de pênalti, e acho que a contribuição no jogo passado foi até ainda mais importante, assistência para o gol do Carlinhos, que garantiu 3 pontos preciosos fora de casa, um jogo complicado contra o Vitória lá no Barradão. Será que dá para imaginar o Gabigol titular nas próximas partidas do Flamengo, até visando essa sequência que o Flamengo vai ter, Mauro? Eu acho que esse jogo assim, eu não acho que eu não priorizaria nunca a Copa do Brasil em detrimento de Brasileirão, embora acho que os times vão acabar fazendo isso. Mas pensando no mês de agosto, né, e nos jogos que vão acontecer, já em 31 de julho, quarta-feira, Flamengo e Palmeiras, e na outra quarta, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, aí tem São Paulo pro Flamengo no domingo, tem o Inter pro Palmeiras no domingo da outra semana, e por aí vai. Aí vem Libertadores, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bolívar, Bolívar e Flamengo. No meio disso tem jogo Botafogo e Flamengo, vai ter no meio disso tudo aí também. Então, assim, são vários jogos importantes que vão acontecer, jogos difíceis. Eu acho que os técnicos têm que pensar nessa hora no combo desses jogos e como fazer a gestão do elenco para manter times competitivos o bastante, mas em algumas horas tem que fazer algumas escolhas. Por exemplo, você pega um jogador importante e fala, esse cara não aguenta os 2 jogos essa semana. Joga Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ou joga final de semana? Palmeiras contra o Inter ou Flamengo contra o São Paulo? Eu acho que o mais importante são os jogos do Brasileiro. Mas o Palmeiras e o Flamengo, Copa do Brasil, não pode ser eliminado? Pode, alguém vai ser eliminado. Um dos 2 vai ser eliminado, não tem jeito. Eu priorizaria os jogos do Brasileirão. É como eu penso, não é o que vai acontecer, tudo indica. Então esse jogo de domingo é igualzinho a situação. O Palmeiras joga com Vitória, Flamengo com Atlético. São times da zona do rebaixamento que vêm da segunda divisão, um deles é o Lanterna. O Vitória não é Lanterna, mas vem de uma sequência de derrotas. Então, esses são jogos que dá para você pensar. Eu consigo botar algumas reservas, poupo jogadores que estão mais desgastados. Por exemplo, vai voltar o Estevão domingo? Não vai, talvez nem quarta-feira ele volte. Sim. Tem que guardar para colocar na hora certa. É uma peça preciosa aí do time. No caso do Flamengo, o Gerson e o Pedro estão jogando direto. 90 minutos quase todos os jogos. Se tiver que dar um descanso, é domingo. Vale para o Palmeiras e vale para o Flamengo, acho eu. Então é um jogo bom para colocar o Luiz Araújo e descansar o Gerson, jogar com 2 pontas. É um jogo bom para colocar o Gabriel e descansar o Pedro, por exemplo. Reserva, o Gabriel é reserva hoje. É para jogar um jogo titular. Não acho que ele fez nada de especial, porque assim, o parâmetro que estava se usando para fazer qualquer avaliação do Gabriel é um nível tão baixo de futebol que ele vem jogando em relação àquilo que ele pode apresentar, que ele é um grande jogador, já apresentou, que qualquer melhora parece maravilhosa. Como o cara que está doente, arrebentado, saiu a febre, não está mais com febre, a pessoa, que bom. Mas continua mal. O futebol dele, péssimo durante muito tempo. Pisando na bola, caindo, jogando nada. Isso é fato, né? Só os gabizetes que não enxergam isso porque são fãs incondicionais de jogador de futebol, não são torcedores de um clube. Não amam o clube, amam o jogador. Né? Uns querem a atenção do jogador, tá? Essas coisas, né? Coisa de rede social, gente boba, gente muito rasa. Então, o que acontece? Um cara como o Gabriel, que vem jogando muito mal, quando ele consegue fazer qualquer coisa, chama atenção. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, ele perdeu um gol feito. Na perna esquerda, a bola ajeitada pelo Luiz Araújo. Chutou lá nas nuvens, mas ele bateu muito bem o pênalti, que é algo que ele bate muito bem, um dos melhores batedores do país. E ele faz o gol da vitória. Cumpriu ali a sua missão. O Pedro, por exemplo, perdeu um pênalti. Não é um bom batedor. O Pedro, ele é um bom batedor. Enfim. E nesse jogo ele fez um passe para o gol. Então, assim, 2 jogos em que ele teve algo, aleluia, temos algo positivo para falar do futebol do Gabriel Barbosa. Ele bateu bem um pênalti, ao contrário do que fez contra o Vasco, quando perdeu, e o Flamengo não venceu o Vasco, no Carioca, do que ele fez ano passado em jogos que ele perdeu o pênalti também, foram 4 do ano passado para cá. Ele bateu bem, converteu e deu a vitória ao Flamengo. Parabéns, palmas. É bem pago para isso, né? E correspondeu às expectativas e ao seu salário. E agora deu passe para o Carlinhos.
Finalmente, sabe quantas assistências ele deu esse ano no Campeonato Brasileiro? Uma. Essa. Ano passado, uma. No outro ano, uma. Em 2019 deu 8. Em 21 a 22 ele deu 5. Só no Brasileiro. Ontem o Sofascor fez um levantamento, ele até compartilhou em rede social, ele gosta da rede social, né? O Gabriel Barbosa. Olha aí o número e tal, participação em 200 gols. Aí você pega para ver tudo concentrado até 2022. Ano passado a queda é vertiginosa. Então todas as análises que são feitas sobre o futebol do Gabriel, elas estão diretamente ligadas a um péssimo desempenho que ele tem há 20 meses, com raríssimas exceções, como esse jogo que ele foi bem. Então, acho justo que ele, como reserva que é, tenha uma oportunidade de começar jogando. Tomara que ele não pise na bola, como pisou aqui no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ele caiu na primeira intervenção dele, que ele consiga fazer bons jogos, né? Foi esse post aí, né, Mauro? Isso, que ele consiga se destacar. Mas aí fizeram um recorte muito grande do Gabigol, né? Desde a chegada dele ao Flamengo. Desde a chegada dele ao Flamengo. Não pegaram as últimas duas temporadas. Todos os jogos. Mas se você fizer o recorte das últimas temporadas, a crítica não é do Gabriel 19, 20, 21, 22. A crítica é o Gabriel 23 e 24, com exceção desse brilhareco agora. Isso é brilhareco. Jogador caro como ele, com o nome que ele tem, tudo, não tem que bater só pênalti e fazer uma assistência. Fazer muito mais do que isso para justificar o quanto vale e tudo mais. E como eu já falei antes, tem uma grande polêmica, renova ou não renova o contrato. Ele tem uma proposta que ele não quer aceitar, que é um direito dele, que ele quer um contrato mais longo. E o clube acha que não deve fazer. E aí eu acho que o clube está certo. Eu nem aliás... para quem acha que eu concordo com a diretoria, já falei várias vezes, discordo da diretoria do Flamengo veementemente. Primeiro do absurdo que foi a proposta que chegaram a fazer a negociação que teria começado, começou a existir no ano passado e travou no Landim, né? Essa informação eu trouxe, inclusive, na época, dia 15 de outubro do ano passado, quando estava próximo de uma renovação absurda, a repercussão foi péssima e travou no presidente do clube, ele não fez. Aquilo já era uma maluquice, porque um cara que tem má fase vai renovar o contrato 15 meses antes, pagando muito mais. Que gestão profissional é essa, gente? Pelo amor de Deus, não existe isso. Né? Em contrapartida, por outro lado, ele recebeu uma proposta, eu discordo até dessa proposta, com aumento, tudo. No máximo, pela sua história a respeito a ele, olha, eu prorrogo o seu contrato nas bases atuais para 1 ano para você mostrar que ainda joga futebol. Se você provar que você joga futebol, ok. Aí você pode perguntar, Mauro, você acha que ele pode voltar a jogar? Acho que pode voltar a jogar, não tenho certeza, sei lá, não tenho previsão, não sei prever o futuro. Agora, tem que melhorar muito ainda. Uma assistência, um pênalti batido, isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E o jogador tem que responder no campo. Não é ficar de graça em rede social, isso é coisa de criança, é coisa de bobo. O jogador tem que ficar dentro do campo, ir para lá e responder a todas as pessoas. Corresponder, não é responder, é corresponder à expectativa dos torcedores, da imprensa que analisa, para que ele mereça elogios. O resto é coisa de garoto bobo, de garoto mimado. Fizeram um recorte basicamente desde a chegada do Gabigol ao Flamengo, não fizeram um recorte das temporadas mais recentes, né, dessas duas que o Mauro César citou. Para o jogador também cabe a autocrítica, acho que é importante, o Gabigol de fato não vem apresentando aquele futebol, e nós como analistas não podemos também ficar analisando só o passado, só o que ele fez lá em 2019, 2020, 2021. Vanderlei, Bruno Prado, tá aí, Gabriel Barbosa ou Gabigol teve participação importante no último jogo. Fica até a pergunta para vocês também, se ele deve ser titular daqui para frente, deve ganhar alguma oportunidade com o Tite. Bom, eu acho que ele está lá, está encorpado, está dentro do elenco do Flamengo, pode ganhar uma oportunidade no momento certo. Só não pode forçar a barra. O treinador já definiu muito quem é titular, quem é reserva, e eu acho que foi construído um processo de desamor entre o Gabigol e o Flamengo. Eu acho que é só uma questão de tempo. Em algum momento a separação vai acontecer, imagino. Imaginava que já nessa parada aqui as coisas ficassem um pouco mais claras. Olha, quando tudo terminar vai para o clube tal. Isso ainda não se sabe, mas eu acho que o processo de desamor não tem retorno. Em algum momento vai acontecer a separação. É isso que eu acho com relação ao Gabigol. Acho que o staff atrapalha muito. Acho que não tem nenhum grupo de amigos verdadeiros que fazem com que a poeira baixe, que expliquem para ele que a rota está errada já faz algum tempo, né? Os flertes que ele provocou para tentar valorizar a sua presença no Flamengo ou sair do Flamengo até agora não funcionaram. O nariz empinado, não é verdade? Um pouco de arrogância com relação aos oficiais do controle antidopagem provocaram uma confusão,
né, que levou manchetes para o Flamengo, para ele, prejuízos, indefinições, já que o julgamento ainda não aconteceu. Tem uma série de desvantagens esse momento na carreira do nosso queridíssimo Gabigol. E ele, aparentemente, não aprendeu a lição. Eu acho que na vida é assim. Há momentos de você avançar, momentos de você recuar. Não é nenhum tipo de humilhação, vexame. Se tem alguma coisa errada, procure consertar. Eu acho que se ele for para um outro lugar, para um outro clube, eu acho que ele pode fazer uma boa apresentação, voltar a jogar um bom futebol. Mas eu não vejo, com esse cenário todo, ele mostrar sinais de que vai melhorar. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser usado pelo Tite. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Ontem eu dei informação aqui da negociação Gabigol e Palmeiras. Não tem, assim, aquela grande novidade. O pré-contrato ainda está com o Gabigol, com o staff dele, não deu resposta. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Já conto melhor essa história para você que nos acompanha em todas as plataformas. De volta à Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta sexta-feira, ainda falando de Gabigol. Ontem eu dei informação aqui. Não tem, assim, aquela grande novidade no negócio envolvendo o Gabigol e Palmeiras. O pré-contrato está lá na mão dele, do staff dele, ainda não respondeu. O Palmeiras acha que o Gabigol não vai responder tão cedo essa proposta de pré-contrato. Ou já tem a resposta, né? Por que não vai responder tão cedo? Porque, de repente, se ele aceita jogar no Palmeiras, se ele assina um pré-contrato, o Flamengo tem todo o direito, às vezes, de afastar o jogador, de não colocar para jogar. Então, o Palmeiras acha que essa novela ainda vai se arrastar até o fim do ano. Lá para outubro, talvez, novembro, lá para a reta final da temporada. E o que eu sei também é que se ele aceitar hoje, se ele assinar hoje o contrato, eu aceito jogar pelo Palmeiras, o Palmeiras não vai demorar muito não para anunciar. Se ele assinar hoje, anuncia hoje o Gabigol. Até para jogar fumaça pro outro lado. E até porque transpira, né? Não é verdade? Até porque transpira a informação. Uma informação como essa, se assinar hoje, não dá para ficar guardando. Difícil segurar, exatamente. É difícil segurar. A informação transpira. Pode não ser agora, mas meia hora depois você fica sabendo. O Pedrinho fica sabendo. E tem esse voo cego do Gabigol, o julgamento que a gente não sabe quando vai acontecer, que os clubes que estão interessados nele, o Palmeiras tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. É um negócio sob dúvidas, não é isso? Sob dúvidas. Então é isso. A situação é essa. Agora, eu acho que ou o Palmeiras já tem uma informação mais forte e há um compromisso de não ser revelado nada, tudo bem. Ou o Palmeiras também está numa situação confortável. A gente quer, se aparecer, um abraço. Eu só acho isso. E até agora parece que só mais concretamente não, mais fortemente envolve só o Palmeiras, né? No início do ano teve aquela história toda envolvendo o Corinthians, parece que não foi, né? Não andou pra frente. Não dá, né? Ficou só naquela história mesmo. Tem que explicar, as pessoas não entendem, às vezes. Para o Corinthians, é muito complicado você pensar num voo alto, muito alto com relação a nível salarial. O Corinthians precisaria de um centroavante? Precisa? É lógico. A fase do Yuri Alberto é de provocar coração disparar na torcida do Corinthians. Eu sei disso. Aí você fala, você quer trocar o Yuri Alberto tira o Yuri Alberto e coloca o Gabigol? A torcida com 30 milhões concordarão. Mas isso é viável? Não é? É viável? É isso. Ô Bruno Prado, Flamengo e Atlético Goianiense nesse fim de semana, é a partida ideal para o Tite colocar o Gabigol de titular? Ele vai jogar nesse mês agora, nessa maratona, ele vai jogar, porque tem muito jogo. Pode ser que ele jogue no fim de semana. É um jogo que dá para o Flamengo administrar. Claro que jogos do Brasileiro, o Flamengo teve dificuldade contra o Criciúma, teve dificuldade contra o Vitória e pode ter contra o Atlético Goianiense. Se teve contra o Criciúma e contra o Vitória, pode ter também. Mas não vai ter como jogar no mesmo time todos os jogos nesse mês. O Pedro não vai jogar todas, é impossível. Se ele jogar todas, a chance dele se machucar é enorme. Então, todo mundo vai ter oportunidade de jogar. E o espaço que o Gabigol vai ter no elenco depende do desempenho dele. É claro que foi positivo entrar, bater o pênalti, converter contra o Criciúma, a participação no gol contra o Vitória. Isso é positivo, melhor do que vinha sendo. Mas se a disputa é com o Pedro, ainda está muito distante.
Mas se ele começa a entrar bem, começa a fazer gol, começa a aproveitar melhor as oportunidades, o Tite vai pensar em alternativas, vai pensar em dar mais tempo para ele em campo. Então depende dele, depende do desempenho. Que chance de jogar ele vai ter? É um mês que é impossível que o mesmo time seja utilizado em todos os jogos. E ele está ali no elenco, então ele vai ter oportunidade. Agora vamos ver como é que ele vai aproveitar.